E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos analisar uma vitória do Vasco. Vitória depois de 3 derrotas seguidas e vitória melhor ainda, né, com o Vasco jogando bem. Não poderia ser diferente. Lisca teve uma semana de trabalho para colocar ali sua ideia de jogo em prática e hoje deu pra gente ver um pouco do que ele quer do Vasco, pelo menos do que ele quis do Vasco pro jogo de hoje. E funcionou muito bem, quase a partida toda, apesar do Vasco ter vencido apenas de 2-0. O Vasco fez um jogo que me agradou bastante, porque o Vasco marcou pressão, porque o Vasco buscou o gol, porque o Vasco jogou com coragem, mostrando que quer voltar para a primeira divisão, longe de ser aquele time apático que vinha se apresentando em campo nos últimos 3 jogos, um time ali sem padrão tático, um time jogos nos quais você não via o Vasco comprometido a voltar para a primeira divisão, mas hoje com a formação diferente, com Caio Lopes entre os titulares, o Vasco deu ali uma alegria para o seu torcedor nesse final de domingo. E o Caio Lopes meteu o gol e um belo gol. Então, deixa o like aí embaixo, vamos ver aí como é que foram os gols da vitória do Vasco. É muito importante o seu like para quê? Para você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfronfc. Me manda mensagem lá que eu tô te esperando, hein? Manda lá. E bora ver aqui. Então, esse foi o primeiro gol do Vasco, rapaziada. O que dá pra gente analisar nesse primeiro gol? Primeiro, posicionamento do Germancano. Todos com os outros treinadores que o Vasco teve, né, o Cano sempre foi um centroavante que ficava muito na área. Então nessa jogada o Cano não estaria basicamente fazendo pivô, o Cano estaria aqui ocupando a função que o André está, ó. Mas como o Cano saiu da área para dar essa opção, fazer a jogada com o Marquinhos Gabriel, que deu uma profundidade boa hoje pro Vasco jogando pelo lado esquerdo, a gente tem que exaltar o jogo que fez o Marquinhos Gabriel. Eu sou um cara que critico bastante ele, mas hoje ele simplificou. As jogadas que tinha que cruzar, ele simplesmente cruzou. Não ficou dando um driblezinho a mais, um drible a menos, segurando a bola mais ou menos, não. Simplificou e deu certo. Bela bola do Cano, bela visão de jogo. A jogada começou com o Léo Jabá. E olha o Andrei se posicionando onde o Cano estaria posicionado. Mas você vê aqui os jogadores da Ponte Preta muito mais preocupados com o Cano. Olha aqui. E o Andrei ficando livre. Então essa é uma movimentação interessante. Você tirar a atenção dos outros jogadores com o seu principal atacante, com o cara que faz gol. Colocar eles para marcar esse seu principal jogador. E aí sim sobra espaço pro volante que hoje foi meia infiltrar na área. O Andrei hoje foi meia, cara, não foi volante. Andrei foi meio aberto pelo lado direito de ataque do Vasco, ali fazendo um ataque junto com o Gabriel Peck e com o Léo Matos, que de vez em quando acaba ultrapassando também. E do outro lado a gente tinha o Léo Jabá, ali que também aproximava às vezes para jogar com eles o Cano e o Marquinhos Gabriel. O Zeca muitas das vezes estava funcionando como uma espécie de volante na saída de bola ali do Vasco, jogando como o cara que fazia a saída de jogo. Então foi uma movimentação bem interessante que surpreendeu a Ponte Preta, eu tenho certeza. A Ponte Preta não estava esperando esse posicionamento do Vasco diferente. Que bola do Marquinhos Gabriel, hein? Bola diferente. Essa bola é muito difícil, porque se o goleiro não consegue sair, fica muito perigosa. E o André ali homenageando o seu filho que vai nascer. E o golaço do Caio Lopes. Muita gente falando, ah, teve desvio, mas porra, olha isso, mano. Belo chute do cara, teve ali um desvio que acabou mudando um pouco a trajetória da bola. E ela morre no ângulo. Belo gol do Caio Lopes. Caio Lopes hoje jogou como primeiro volante, também faz a função de segundo volante, mas hoje como primeiro volante fez uma bela de uma partida. O Caio Lopes muito superior ao Rômulo, jogador que corre o jogo todo, jogador que acertou a maioria dos passes que ele tentou, deu alguns passes importantes ali para quebrar as linhas da Ponte Preta e marcou muito bem. O Caio Lopes recuperou diversas bolas no jogo de hoje. Claro, ainda é um cara que está subindo da base, ainda é um jogador que ora fica inseguro e pode ser que acabe oscilando aí nas partidas à frente. Mas hoje, que partida do Caio Lopes, cara. Que jogo do Caio Lopes. Chute bonito, hein. Jogada ali do Léo Matos, mais uma assistência do Léo Matos. Sabe quem fez um gol assim muito parecido, cara? Foi o Bruno Gomes, né, na estreia dele contra o Botafogo também. E esses foram os gols da vitória do Vasco. Fora os gols, o Vasco apresentou variações táticas no jogo de hoje e apresentou uma postura diferente. Apresentou uma postura no início do jogo, marcando pressão, que eu falo, cara, hoje no futebol
o principal nem é você tanto construir as jogadas vindo de trás, ainda mais quando o seu time não tem qualidade para fazer isso. Já que teu time não tem qualidade para vir construindo de trás, o que tu faz? Tu marca pressão, rouba a bola ainda no campo de ataque, ali quando o time adversário está se organizando para fazer a sua saída de jogo, pega os jogadores do adversário meio que desprevenidos, eles estão com um posicionamento, tem que mudar posicionamento muito rápido quando você faz essa marcação pressão, quando você recupera essa bola. E o Vasco até os 20 minutos do primeiro tempo, que foi quando saiu o gol, fez essa marcação muito bem feita, sem dar espaço para Ponte Preta. Claro que quando você marca a pressão, você joga com linhas altas, você pode sofrer com lançamentos, ainda mais quando você não tem zagueiros rápidos, como é o Vasco. O Vasco sofreu uma vez com isso no primeiro tempo, mas de resto não aconteceu. Então essa marcação pressão foi o diferencial para o jogo de hoje, foi o que surpreendeu o técnico Gilson Klein da Ponte Preta. Ele esperava o Vasco, sei lá, meio que aleatório, ora conseguia roubar a bola, hora não ia conseguir roubar a bola, um Vasco como estava sendo nos últimos jogos, mas não, hoje foi organizado, e isso que a gente quer ver no Vasco, um time organizado, um time explorando o melhor de cada um dos seus jogadores. Uma movimentação que funcionou hoje muito bem foi do Marquinhos Gabriel pelo lado esquerdo, cara. Outra coisa que surpreendeu o Gilson Klein, provavelmente ele esperava que quem fosse dar profundidade pelo lado esquerdo seria o Léo Jabá, mas quem deu a profundidade não foi o Léo Jabá, foi o Marquinhos Gabriel, que era o meia, o cara do último passe. Ele foi o meia que deu profundidade. O Léo Jabá muitas das vezes vinha jogar por dentro, puxando ali para sua perna direita, já que ele é um jogador que joga ali com o pé trocado, e o Marquinhos Gabriel chegava no fundo para dar essa profundidade. E o Vasco teve muitas jogadas boas assim no primeiro tempo. Depois ali dos 25, o Vasco acabou dando uma cansada, baixou ali um pouquinho o ritmo, e a Ponte Preta conseguiu chegar muitas das vezes com jogadas de bola aérea, com bola ali por cima, que é um defeito que o Vasco ainda tem, mas que o técnico Lisca com certeza vai consertar, pelo menos eu espero que ele conserte. E o Vasco não sofreu tanto no primeiro tempo, acho que a Ponte Preta teve uma chance, assim, chance clara no geral. Primeiro tempo do Vasco muito bom, nota 7, nota 8 ali, jogou bem o Vasco no primeiro tempo, com a postura diferente. Já na segunda etapa, o Vasco mudou um pouquinho, o Vasco deu um pouco mais a bola para a Ponte Preta e ficou um pouquinho mais retraído. Você pode jogar dessa maneira? Você pode jogar dessa maneira, mas o que precisa acontecer para você jogar dessa maneira? Você precisa assustar o adversário, você precisa contra-atacar, você precisa roubar bolas no meio de campo. Você não pode deixar o adversário toda hora passar a sua linha de meio de campo, porque aí vira uma pressão e você muitas vezes não vai conseguir segurar, ainda mais se tratando de Série B, onde o nível técnico não é tão alto, 2 jogadores. E o Vasco hoje conseguiu morder no meio de campo, porque eu falo, cara, tem que morder no meio de campo, tem que recuperar a bola, mesmo que você não esteja marcando pressão. Quando o adversário tenta pisar no seu campo, morde, cara, morde. Não deixa o adversário girar, dar um drible pra lá, dar um drible pra cá, achar um passe, não. Morde, cara, faz essa marcação forte. E o Vasco fez hoje, porque tinha oxigênio no meio de campo. Tinha o Andrei, que é um jogador que marca bem. Tinha o Caio Lopes, que é um cara que, porra, hoje entrou super pilhado no jogo com certeza. Outro ponto de destacar, cara, o que o Vasco hoje estava pilhado, os jogadores estavam se cobrando dentro de campo. Deu pra ver que realmente o Vasco queria a vitória de qualquer maneira. Deu pra ver que essa semana foi importante ali para os jogadores se cobrarem eles mesmos e também cobrarem os seus companheiros. A gente viu ora o Léo Matos ali brigando com o Gabriel Peck, um jogador mais velho, dando bronca no mais novo. A gente viu por hora também os jogadores do Vasco ali saindo insatisfeitos. Eu acho que o Léo Jabá acabou saindo ali meio que bravo, mais com a atuação dele do que ele ser substituído pelo técnico Lisca, que ele deve estar pensando, porra, poderia ter feito um golzinho, poderia ter feito essa jogada aqui diferente. Então a gente quer ver esse comprometimento dos jogadores, é interessante quando a gente vê. E você tem que fazer sim uma limpa no elenco, como o Vasco fez. Ah, Juninho e MT estão de brincadeira, estão nem aí pro Vasco, dá, faz uma limpa, sai, vai jogar um pouquinho no sub-20, vai ver que o mundo não é o que eles pensam que é. Voltando para falar sobre o segundo tempo, o Vasco fez isso, mas conseguiu tocar a bola por muitas vezes no campo da Ponte Preta. Conseguiu tocar a bola e foi assim que o Vasco fez o seu gol com o Caio Lopes, um gol que deu tranquilidade para o time. Depois o Vasco fez uma administração do jogo. E a Ponte Preta, o que tentava, o Leandro Castan tava cortando. Mano, que partida do Leandro Castan. Hoje eu quero ver quem vai criticar o Leandro Castan. Por cima, por baixo, impondo medo ao adversário. Mano, que jogo do Leandro Castan. Jogou muita bola e mostrando que faz muita falta. Tem uma diferença gigantesca e abissal do nível da zaga do Vasco quando está com o Leandro Castan e quando está sem o Leandro Castan. A zaga cai muito de produção. Inclusive o jogador que hoje jogou do lado do Leandro Castan, que foi o Miranda, fez uma partida também muito boa, cara. Então o Leandro Castan consegue ali passar uma segurança para os seus companheiros. Porra, um jogador que tem nome, um jogador que já foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano. Então é um cara que passa uma certa tranquilidade para os jogadores do Vasco jogarem com mais naturalidade. Sabe que se der alguma coisa ele tem o Leandro Castan para segurar atrás.
E hoje a partida dele foi muito bem, nota 10 pro Leandro Castan, cara. Rodrigão, centroavante da Ponte Preta, não ganhou uma dele. Assim, os confrontos diretos muito bons do Leandro Castan. E o Vasco não sofreu gol pelo alto, rapaziada. Mais um ponto aí bacana que o Lisca conseguiu, entre aspas, consertar. Por mais que a Ponte Preta tenha vencido alguns duelos, não acertou as cabeçadas, mas o Vasco saiu ali ileso, não levou gol no jogo de hoje. Esse é o Vasco que a gente quer ver, esse é o Vasco que o torcedor quer ver. Tá na Série B, tá na merda, a situação ainda tá muito difícil, tá em 10º colocado da Série B, ainda tá ali a uns 4 pontos do G4. Tudo bem, cara. Mas se o Vasco conseguir engrenar uma sequência de vitórias, agora tem o Brasil de Pelotas dentro de casa. O Vasco tem que vencer o Brasil de Pelotas jogando dentro de casa. Se for ali fazer uma sequência de, sei lá, 5, 6 vitórias seguidas, que dá pra fazer na Série B. Rapaziada, bota você na cabeça de vocês. Dá pra fazer essa sequência, dá pra fazer, sabe? Mas, porra, tem que jogar como jogou hoje, com seriedade, com coragem e sendo Vasco da Gama, principalmente o André aí, que deu um discurso muito forte na última vez, hoje representou dentro de campo. Melhor em campo, cara, eu coloco o Caio Lopes hoje como melhor em campo, jogou muita bola o moleque e merece pra dar uma moral pro Caio Lopes, hein? Eu ficando nessa, por hoje é isso, tô no Expresso do Francesco, é nóis e fui!